agora sobre mente e nosso coração. Que o Senhor, nesse momento, ó Deus, remova toda a ansiedade, porque a Tua palavra diz que nós devemos lançar toda a nossa ansiedade diante de Ti, porque o Senhor tem cuidado de nós. Então, ó Deus, remova toda a ansiedade excessiva, todo o excesso de futuro, seja agora aquietado em cada coração e mente, Senhor. Tire toda a aceleração de mente e aquieta nós, ó Deus, agora as almas. Traga cativo a sua voz, a sua palavra, ao poder do Teu Espírito Santo, Senhor. E repreende toda ave de rapina que tenta sabotar, ó Deus, que tenta sequestrar nossa atenção, que tenta nos distrair. E ó Deus, venha com a paz que excede todo entendimento nesse momento, sobre cada coração. E eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Gênesis capítulo 32, verso 17. Eu quero estar ministrando um pouco, daquilo que tanto fui ministrado lá em Brasília. É claro, de um enfoque aqui diferente, mas com a mesma essência. Nós fomos muito mexidos, provocados em saber para onde nós estamos indo. E talvez essa pergunta, quando ela é feita de forma aberta, ela pode trazer muitas conotações para a gente. Mas será que você sabe para onde você está indo? Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado: você sabe para onde você está indo? « 2025 chegou. Para onde você está indo? Vamos ler Gênesis 32, verso 17. Vamos ver o que diz. Esse episódio é um episódio onde Jacó, ele estava dividindo os bandos da sua família, dos seus rebanhos, para se encontrar com Esaú. E esse texto fala o seguinte: ordenou ao primeiro dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar: de quem és? Para onde vais? De quem são estes diante de ti? E aí ele continua dizendo, pode passar o próximo. Responderás: são de teu servo Jacó. É presente que ele envia a meu senhor Esaú, e eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Esse era o contexto dessa palavra. Mas eu não vou estar ministrando a respeito do contexto que envolvia Jacó e Esaú. Mas essa palavra tem ardido no meu coração, que, coloca aí ainda o verso 17, que foi uma direção que Jacó havia dado para essa parte de toda a sua casa, família, servos, servas e rebanho. E a palavra que ele dá, ele disse: olha, quando o meu irmão Esaú te encontrar e perguntar: de quem és? Para onde vais? E de quem são esses que estão contigo? Eu quero, na verdade, falar sobre isso.
E quero fazer você, essa noite, talvez ser introspectivo e de uma forma bem contundente, nós nos perguntarmos, nós olharmos um pouco para a nossa realidade, para a nossa vida hoje e poder saber de quem és. Essa é a pergunta. De quem és? De quem você pertence? Porque essa era a pergunta que se esperava que Esaú pudesse fazer. Vocês são de quem? De quem vocês são? A quem vocês pertencem? Quem é o Senhor de vocês? Essa era a pergunta que Esaú estava para fazer. Quem é o Senhor de vocês? De quem vocês são? A quem vocês pertencem? Quem é o líder de vocês? O povo de Israel, eles tinham um costume muito grande, e na própria genealogia do povo de Israel, está sempre descrito quem era pai de quem. Fulano era pai de Cicrano, de Beltrano, porque era muito valiosa, relevante saber de quem eles eram, de que filiação, de que paternidade. E hoje, essa tradição arraigada, ela para o povo judeu, ela fazia toda a diferença, porque no coração do povo judeu, eles entendiam: me diga quem é o seu pai, que eu vou dizer quem é o filho que você é. Era baseado no pai que você tinha. Me mostra o teu pai, que eu vou saber que filho você é. Isso deveria ser também nos dias de hoje, e eu creio que ainda é para muitos, porque pelo pai nós conhecemos os filhos, e os filhos também denunciam os seus pais. Então, sabermos de quem somos, a quem pertencemos, isso faz toda a diferença. É bem verdade que talvez a experiência paterna de muitos tenha sido uma experiência muito negativa, porque talvez essa experiência ela tenha trazido mais feridas, mais situações difíceis do que qualquer outra, mas graças a Deus que todos os que estamos aqui podemos dizer que conhecemos um novo Pai, um Abba, muito diferente, e que está exatamente para resgatar-nos, restaurar-nos, talvez de todas as decepções e frustrações, para que, se debaixo de uma palavra profética, que é uma palavra do espírito de poder de Elias, que declara que debaixo dessa unção o Senhor converterá o coração dos pais aos filhos, esse é o caminho normal, mas se isso não for possível, o Senhor converterá o coração dos filhos aos pais, para que os pais sejam resgatados. Quem recebe essa palavra? Amém? Então, essa multiforme sabedoria de Deus, ela nos alcança de todas as maneiras, e entender isso faz toda a diferença. E hoje eu quero provocar você, para que você possa de fato começar a se provar. Será que você tem a convicção de quem você é? De quem és?
a quem pertence, quem é o teu Senhor, de fato, de quem você é. Quem é o teu dono e Senhor? Mas pastor, essa palavra de dono é uma palavra muito forte. Dono e Senhor é uma palavra muito forte, mas é uma palavra também muito verdadeira. 1 Pedro capítulo 2, verso 9, o texto que tanto vocês conhecem, ela fala algo que é chave, e que talvez a gente não tenha um entendimento em toda a sua totalidade disso, porque o apóstolo Pedro, 1 Pedro 2,9, o apóstolo Pedro diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade o quê? Exclusiva de Deus, para proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ei, olha aqui para mim. Será que você se sente assim? Será que você se percebe como alguém exclusivo de Deus? O que é exclusivo? Exclusivo. O que é exclusivo de Deus? Exclusivo significa que Ele não divide você com ninguém. Sim ou não? Exclusivo. Ele não está afim de dividir você. Ele pagou um escrito de dívida, não foi pela metade de você, foi por você de forma inteira. Ei, você está me entendendo? Propriedade. Ele está declarando: ei, eu te comprei por um preço. Eu passei uma escritura de propriedade em meu nome, e você é propriedade exclusiva minha. Só falta você entender isso. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 1, verso 4, ele diz: o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua o quê? Até ao resgate da sua propriedade. Sabe o que foi que o Senhor fez? Ele disse: eu comprei, e vou fazer algo a mais. Na compra, eu vou estabelecer uma garantia pela compra. Penhor é garantia. Quem já foi na Caixa Econômica penhorar joia? Tenha vergonha não. Mas a Caixa Econômica fazia essas operações, sim ou não? E você deixava lá o penhor, por isso que era chamado operação de penhor. O penhor era a garantia de que você iria depois lá pagar o empréstimo. O Senhor comprou e deixou uma garantia chamada Espírito Santo de Deus. E Ele colocou essa garantia dentro de você.
haverá um dia que ele virá para resgatar a garantia que ele deixou aqui. E com isso, ele resgatará a propriedade que ele comprou. Ele colocou a garantia dentro de você. E ele disse: daqui um pouco, eu irei lá para resgatar a minha propriedade e a garantia que eu coloquei neles. Ah, irmãos, faça alguma coisa, pelo amor de Deus. Isso define de quem nós somos, de quem você é, de quem és, quem é o Senhor e dono, ao ponto de declarar que você é propriedade exclusiva dele. Olha, ele não quer dividir você com ninguém. Quando falamos de, Érica falou aqui, falamos de coração inteiro. Diga, coração inteiro. O que o Senhor deseja é que você seja propriedade exclusiva dele. O preço que ele pagou foi para isso. Então entenda, existe um penhor que reclama. Tem um penhor. Quando a gente quer fazer o resgate da dívida que não está sendo paga, escute isso, que isso é importante. E eu fiz isso muito tempo na minha vida. Você executa a garantia. Você executa o penhor para trazer de volta. Ei, tem uma dívida que você não está entendendo, que você precisa pagar. Eu vou executar a garantia, para que você venha e quite. O que existe, queridos, é um penhor chamado Espírito Santo de Deus, que nos molesta, que nos inquieta, que nos incomoda, que nos confronta, que nos corrige, que tenta executar essa garantia. Ei, você não entendeu ainda? Você é propriedade exclusiva e você ainda anda cocheando a respeito de dois pensamentos. Você ainda está dividido em algumas coisas. Tem alguma coisa ainda que não foi entregue, que não foi rendida, que não exerceu renúncia. Olha, tem uma garantia aí que precisa ser executada. É o Espírito Santo de Deus te incomodando, te molestando, para te dizer e te declarar: você é meu, você tem um dono, você tem um Senhor, Ele é o proprietário, Ele passou a escritura, essa escritura foi feita com sangue. Glória a Deus por esse Espírito Santo, que nos executa, que nos aponta todos os dias. Cantares de Salomão, capítulo 2, verso 16, fala de uma forma muito mais própria, e que nos faz entender. Precisamos sair das nossas gangorras espirituais, irmãos, e cochear a respeito de tantas coisas e pensamentos. Tem gente que passa fases. Eu estou na fase de fora da igreja, e agora estou na fase dentro da igreja. Eu espero que você não seja essa pessoa, porque inclusive agora o carnaval está chegando, né? É assim. O carnaval está chegando, aí no carnaval eu estou na fase fora. Você não entendeu nada. Você ainda está nesse pêndulo espiritual e não entendeu que Ele te comprou por um preço alto demais. Cantares de Salomão, capítulo 2, verso 16, por favor.
diz: o meu amado é meu, e eu sou dele. Amém ou não amém? Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. O meu amado é meu, queridos. Agora, a recíproca é verdadeira. Eu também preciso ser dele. Isso é declarar de quem eu pertenço. Quem é o meu Senhor? E de como eu sou dele. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Amém? De quem eu sou, escute, de quem eu sou, define para onde eu estou indo. De quem eu sou, define para onde eu estou indo. Por isso, essa era a expectativa. A expectativa de um encontro de Esaú e Jacó. Porque quem eu sou, de quem eu sou, define para onde eu estou indo. Mas a segunda pergunta foi: para onde vais? Para onde vais? Para onde você está indo? Será que vocês têm a convicção, a certeza? Hoje, se alguém esteja perguntando para você, pelo seu nome, Samir, Herbert, Leide, Weidson, para onde você está indo? Você sabe para onde você está indo? Temos uma jornada chamada 2025. Para onde você está indo? Será que você tem clareza para onde você está indo? Porque saber para onde está indo precisa de ter uma direção. Diga direção. Para eu saber onde eu estou indo, eu preciso saber a que direção. Qual é a direção? Ter uma direção também exige de ter uma palavra. Amém? Então, saber para onde eu estou indo requer direção, mas requer também uma palavra. Diga uma palavra. Porque a palavra, ela nos aponta para onde nós estamos indo. Às vezes, a direção é sairmos de onde estamos. Porque há lugares que realmente nós precisamos sair. Pois o Senhor irá nos mostrar para nós para onde nós devemos ir. Tem lugares que Deus está pedindo para você, saia desse lugar. Mas nós não podemos sair sem ter uma palavra. Nós não podemos ser irresponsáveis de nos arvorar, aventurar e sair sem uma palavra. Deus falou para Abraão um dia, e ele disse o que para Abraão? Abraão, sai da tua terra e da tua e vai. Para onde, Senhor? Eu vou te mostrar. Mas qual era a palavra? Era sair. Ele precisava sair. Ele precisava se desconectar dali. Ele precisava se desplugar dali, de uma terra, de uma parentela, e ele precisava ir para um outro lugar. E a palavra que o Senhor disse para ele: sai. Tinha uma palavra. Amém? Diga, tinha uma palavra. E debaixo da palavra, ele obedeceu a palavra. E saiu. E saiu. Porque o Senhor haveria de nos mostrar.
Olha aqui para mim. Você que está assistindo também, olha aqui para mim. O Senhor está dizendo que tem lugar que você precisa sair desse lugar. Porque esse lugar é lugar de morte. Esse lugar é lugar onde vai haver esfriamento. Esse lugar vai ser lugar onde vai haver contaminação. Esse lugar é um lugar onde vai te tirar do propósito. Esse lugar vai querer roubar a tua essência. Tem lugar que você precisa sair. Você está entendendo? Precisamos sair. E hoje, talvez você tenha lugares que você transita por lugares que Deus já falou para você: ei, não é para você estar aí mais não. Ei, esse lugar, essa geografia, esse território não é mais para você estar aí não. Sai desse lugar. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito está dizendo. Tem lugar que não pertence mais a você. Sai desse lugar. Precisamos ter uma palavra para termos a certeza daquilo que nós estamos falando. O problema é sairmos de um lugar sem uma palavra. Só precisamos sair com uma palavra. Houve situações na minha vida em que todo mundo estava mandando eu sair, mas Deus estava mandando eu ficar. Sabe por quê? Eu tinha uma palavra. E ninguém entendia nada. E eu tinha uma palavra. E eu estava para ser demitido por uma pessoa. E tinha outros lugares que já estavam me chamando, inclusive com benefícios maiores. E eu fui fazer entrevista e tudo, e disseram: venha. E Deus estava dizendo: não é para sair, é para ficar. E todo: Marcelo, tu vai ser demitido. Deus está dizendo que é para eu ficar. Ele disse: tu é doido. Eu digo: tem coisa de Deus que não se explica. E Deus mudou tudo. Eu fiquei, a pessoa saiu, e eu fui honrado por Deus, porque Deus me honrou de todas as maneiras. Não dá para falar tudo. Por quê? Porque eu tinha uma palavra. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Tem gente que não teve nenhuma palavra para entrar, quanto mais para sair. Então tenha uma palavra. Para onde você está indo depende de uma. Para onde você está indo depende de uma palavra. Então, isso muda tudo. Entrar em lugares, muitas vezes, nos trarão problemas. Às vezes uma mudança sem uma palavra nos traz um problema. Às vezes mudar de uma casa, estamos mudando de um lugar para outro sem uma palavra, nos traz problemas. Às vezes mudar de emprego sem uma palavra nos trará problemas. Você está me entendendo? Porque eu preciso saber para onde eu estou indo. Isso em tudo na nossa vida. Olhar para o horizonte de futuro, olhar para o horizonte do chamado, olhar para o horizonte daquilo que Deus tem para fazer através de nós, depende de eu entender para onde eu estou indo. E o pior é quando você não tem direção. Existe um monte de pessoas que estão literalmente assim perdidas, sem rumo, sem saber o que fazer. Quantos jovens, inclusive aqui, não sabem. Ei, jovens, eu estou falando com você. A turminha aí da periferia, eu estou falando com você. Quantos jovens não têm simplesmente nenhuma convicção de saber para onde estão indo? Não sabem o que fazer.
não sabem como fazer. E você precisa ter uma direção, ter uma palavra. São como folhas sopradas ao vento, sem direção. Irmãos, certa feita, Jesus fez algumas declarações aos discípulos. E no capítulo 6 do livro de João, João 6, 66. João 666. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram. E já não andavam com ele. João 666. Então perguntou Jesus aos 12: porventura vocês também estão querendo ir? Querem pegar o beco também? E aí, respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, não é para onde iremos. Inclusive Louro falou até sobre isso. É para quem iremos? Ei, você está entendendo? Ele perguntou: vocês querem ir também? Aí Pedro disse: mas Senhor, para quem iremos? Porque para quem iremos define para onde nós estamos indo. Para quem iremos? Se só tu tens as palavras de... Por quê, queridos? Para onde nós estamos indo depende de uma palavra. E ele disse: para quem nós iremos? Se és tu, Senhor, que tens a palavra. Tu tens a palavra. Tu tens a palavra de vida eterna. Não podemos ir sem uma palavra. Ei, você está me ouvindo? Não podemos. Para quem iremos define para onde nós estamos indo. Para quem você decidiu ir? Não é para onde você, para quem você decidiu ir. Não é para onde, para quem você decidiu ir. Ou para quem você foi. Para quem você foi, tem palavra. Para quem você deseja ir, tem palavra. Tem muita gente que fez escolhas erradas e tem amargado até hoje, porque decidiu para quem ir da forma errada. Saiba fazer a escolha de quem você está indo, para saber para onde você está indo. Ah, Senhor, ei, jovens, mas você está dizendo: mas pastor, é porque o Senhor não viu os olhos dele. Pastor, você não viu os cabelos e as madeixas dela. Pastor, você não viu aquele abdômen trabalhado tanquinho. Você não viu, pastor? Você não viu, pastor, que ele é inteligente. E ele tem um emprego massa.
é um bom profissional. Mas a pergunta que eu quero falar é a seguinte: ele tem palavras de vida eterna. Ele tem palavra. Ei, olha aqui para mim. A pergunta é: ele te leva mais ao Senhor ou é você que leva a ele? Porque isso faz toda a diferença. Tem muita gente consciente que está indo na direção errada. Esse é o fugitivo quanto mais. Você deveria estar indo para Nínive, mas você está indo para Tarsis. Está indo consciente, sim ou não? Quem foi esse? Jonas. Tinha uma palavra ou não tinha uma palavra? Tinha ou não tinha? Tinha uma palavra. E a palavra declarava para onde ele precisava ir. Mas ele disse: não, eu vou para Tarsis. Ah, meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Se Deus tem uma palavra, se Deus tem um chamado, se Deus tem algo que Ele preparou para você, não insista em ser um fugitivo, não insista em estar se desgastando, não insista em estar despendendo tanta energia, porque o Senhor, mais cedo ou mais tarde, Ele vai te encontrar. Nem se for no mais alto e profundo mar, debaixo de um estômago, você sendo digerido no estômago, mas Ele vai te encontrar. Parece que Deus às vezes tem que digerir você. Não seja um fugitivo, quanto mais. Para de fugir. Deus tem um chamado para você. Deus tem um propósito para realizar. Ele te deu dons e talentos para isso. Então, não vai na direção errada. Vai dar BO. Vai dar BO. Baixa logo tuas armas, tuas forças e volta para o propósito, para o lugar que Ele quer te enviar. Para onde você está indo? Para quem você está indo? Isso faz toda a diferença. E por último, a última é: com quem você está indo? Olha aqui para mim. Com quem você está indo? Define até onde você pode chegar. E o custo que você vai pagar para isso. Fala com quem você está indo. A palavra foi: quem são esses aí que você está indo com vocês? E a pergunta é: com quem você está indo? É bem verdade que o Senhor diz: é melhor ser dois do que um. Mas isso debaixo de um jugo igual. Amém? Porque Deus não tem compromisso com jugo desigual. Esse tem uma palavra. Porque você já foi para um lugar com uma pessoa que só é problema no transcorrer da caminhada?
Quem já teve essa experiência? Só é problema, irmão. É complicado, é pesado, é difícil. Porque depende de com quem você está indo. É dispendioso, é desgastante. Depende com quem você está indo. Porque com quem eu estou indo, talvez não haja julgo, ou talvez haja julgo. Talvez haja peso e talvez haja atraso. Ó, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33, na versão King James, na outra versão também fala, porque uma coisa puxa a outra, mas na King James fala de forma expressa. E ela declara claramente para nós, 1 Coríntios 15, 33 diz: não vos enganeis. Não se engane. As más companhias corrompem os bons costumes. Tem uma versão que diz as más conversações, mas você só conversa com quem você é companhia. E elas corrompem. Então, com quem você está indo talvez esteja te corrompendo mais do que esteja te levantando. É bem verdade que quando também nós estamos com as pessoas certas, elas nos levantam, elas nos encorajam, elas nos aconselham para o bem, elas nos protegem, elas nos levam para o Senhor, elas nos santificam, elas nos corrigem na palavra, elas nos edificam. Então escolha com quem você está indo, e que sejam estas pessoas que te encorajem, que te lancem, que te façam levantar, que te façam ser melhor. Essas pessoas. Tem pessoas que andam conosco, que elas são de fato uma alavanca para nós, estão constantemente nos empurrando, nos lançam para cima, nos fazem ir longe, e não nos travam, não nos limitam, não nos impedem de crescer, não nos contaminam. E a pergunta que a gente precisa fazer é: o quanto eu tenho acrescentado nas pessoas que estão do meu lado? Será que eu tenho acrescentado alguma coisa? Ou será que eu tenho subtraído? Porque é ruim você estar com uma pessoa que só subtrai. Mas é bom estar com uma pessoa que acrescenta. Sim ou não? Que sempre está nos acrescentando. Irmãos, é importante. Com quem você está indo e que custo você está pagando por isso? Ah, pastor, mas eu casei e não sabia se ia ser assim. Mas antes de casar você sabia. Não vem agora com mimimi não. Foi alertado, foi dito tudo para você, e você quis casar. Agora é até que a morte nos separe. Paga o preço, é o custo. Ah, eu já sentei com tanta gente para dizer, e confesso que até casei. Hoje, papai aqui não casa mais. Já fique sabendo, viu? Ah, não, porque vai ficar milindrado, porque vai ficar com raiva, vai procurar outra pessoa para casar. Procure, pode procurar. De quem você é? Para onde você está indo? E com quem você está indo?
isso vai fazer a diferença na sua vida. Vamos ficar de pé. De quem você é. Talvez essa noite, olha aqui para mim, essa seja uma das perguntas mais importantes. De quem você é. Quem é o teu Senhor? Quem é aquele que te dirige? Será que você entendeu que um preço foi pago? Propriedade exclusiva. Tem um penhor e tem uma garantia. E um dia o dono vai vir para resgatar a propriedade. Eu estou ansioso por esse dia. Será que ele vai encontrar essa propriedade exclusiva? Exclusiva. Que o Espírito Santo de Deus venha trazendo arrependimento no nosso coração. Se você tem sido dividido, se você tem sido ainda essa gangorra espiritual da parte de Deus, é chegada a hora de entender que você foi comprado por um preço. Teve uma escritura, que a tinta dessa escritura foi sangue. Foi sangue. Isso não foi em vão. Se você ainda não teve a coragem ainda de fazer uma decisão, de você ser inteiro para Ele, é chegado o momento, é chegado o tempo. Seja inteiro. Um reino dividido, ele não existe, não subsiste. Chega de inconstância. Chega de uma identidade confusa, a qual você não sabe de quem você é. De quem você é? Você é de Deus? Você é do mundo? De quem você é? Você precisa ter essa identidade clara. Quem é teu pai? Quem é? Tem um pai que se chama Pai das Luzes. Se você tem um pai que se chama Pai das Luzes, você anda na luz e não nas trevas. Porque saiba de uma coisa: até o diabo tem paternidade. Ele é chamado o pai da mentira. Será que a sua vida é uma mentira? Quem é teu pai? Espírito Santo de Deus, Senhor, nós estamos aqui